confiado a cada um de nós. E nós temos um perigo nas viagens, que queremos também que os irmãos nos apresentem a Deus, pedindo a proteção, para que possamos estar seguros também nas viagens que serão realizadas a partir de amanhã. Bom, nesta manhã, nós vamos, com a graça de Jesus, meditarmos no assunto já mencionado, falando sobre a paciência. Em 1844, foi uma data marcante para vários acontecimentos ter assim início. E entre eles está o assinalamento do povo de Deus. Nós que pertencemos à Igreja do Senhor no tempo do fim, que fomos alcançados com uma mensagem que sela um povo para os céus, nós precisamos da paciência. Porque Jesus, quando encontrando com esse grupo de salvos, de acordo com Apocalipse 14, o versículo 12, ele vai dizer: aqui está a paciência dos santos. Precisamos desta graça maravilhosa dos céus para o tempo em que estamos vivendo na defesa desta verdade. Tem um pensamento que está no livro de Hebreus, no capítulo 10, o versículo 36, que nos diz assim a palavra: por que necessitais de paciência? Para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós encontramos que a paciência é necessária para que possamos fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus é o nosso crescimento. A vontade de Deus é que observemos os seus mandamentos. A vontade de Deus é que deixemos um exemplo com todos aqueles que temos entrado em contato. Um exemplo cristão. E nós temos, como disse o irmão na oração, uma guerra. As trevas a cada instante querem nos contaminar. Mas a vontade de Deus é que sejamos um povo sem nenhuma contaminação. E para isso nós precisamos da paciência para vencermos todos os desafios. Esta é a vontade de Deus. Depois nos mostra que Cristo tem feito para nós várias promessas. Mas uma promessa está em destaque. Promessa de vida eterna. E nós lemos na carta de Pedro, na segunda carta, 3,13, que segundo a sua promessa, nós aguardamos novos céus e nova terra. Irmão, nós estamos em uma fila. E é natural se observar em uma fila a desistência de muitos. Desistem por não ter a paciência. Mas a palavra de Deus nos diz que aquele que se retira para trás, Deus não tem nenhum prazer nele. Deus quer nos ver com paciência permanecendo nesta fila até o encontro com Jesus. Mas antes do encontro com Cristo, a nossa fé, a nossa paciência será altamente provada. Porque a igreja de Deus, irmãos, ela é composta de almas fiéis em todos os tempos. E os que vieram antes de nós também foram testados. Mas pela paciência, a experiência com Cristo, puderam permanecer até o fim. Não alcançaram ainda as promessas porque aguardam por nós, para que juntos possamos receber as promessas dos céus. Promessa de vida ao lado de Cristo para sempre. Tem um pensamento na Heaven de 88 que nos diz: a paciência derrama o bálsamo de paz e amor na experiência da vida no lar. Aqui nos diz que a paciência derrama o bálsamo de paz e amor na experiência da vida no lar. A paciência buscará a unidade
na igreja, na família e na comunidade. Essa graça deve fazer parte de nossas vidas. Aqui nos mostra, irmãos, quão necessário é para nós a paciência, porque ela tem um processo na nossa vida no lar, na igreja, e o lar compõe, assim, de famílias. Então nos mostra aqui que há uma sociedade no lar, que é a família. Ali está o pai, está a mãe, estão os filhos, ou estão os filhos. E essa sociedade, ela deve estar unida. Por isso aqui que há uma unidade na família, que também passa a ser da igreja. Uma vez, de acordo com Gênesis 37, o versículo 9, um jovem teve um sonho. E naquele sonho ele pôde observar essas 3 classes: o sol, a lua e as estrelas. E José, ele foi assim mal entendido pelos irmãos, porque no sonho ele via que eram sujeitos a ele. Mas o que queremos destacar aqui, irmãos, é a responsabilidade do sol, que é o pai, a responsabilidade da lua, que é a mãe, e as estrelas, que são os filhos. O pai, ele está em primeiro lugar, porque o sol responde pela a missão da mãe, que é lua, e a estrela. O brilho da lua, em grande parte, ela deve ao sol, e assim também as estrelas. Mas este lar assim construído, aonde a paciência reina, é um lar próspero. O resultado da prosperidade do lar são famílias educadas para a glória de Deus. Hoje nós estamos vivendo em uma época um pouquinho difícil para esse trabalho ser realizado. Mas nós confiamos em Jesus, aquele que pode transformar a nossa vida e no lar possa reinar a prosperidade. Porque a igreja é formada de lares, de famílias, e assim também a sociedade. E se a nossa família é uma família ordenada nos conselhos de Cristo, paciente e obediente, assim também será a igreja do Senhor, em um crescimento espiritual. Tem um pensamento que nos fala a respeito da nossa vida cristã, tanto no lar como na igreja. No livro Perguntas que farei a irmão Arte, na página 57, nós lemos assim: uma pessoa não pode ser cristã e permitir que seu mau gênio se acenda diante de qualquer pequeno acidente ou aborrecimento que lhe depare, pois revela que nele está um outro espírito em lugar de Jesus Cristo. O cristão, ele deve ser paciente, seja qual for a situação. Ele deve revelar que a pessoa que está nele é a pessoa de Jesus. Quando há uma qualidade da não paciência, nós temos dado lugar a um outro espírito, que é o espírito das trevas. Agora é engraçado, irmãos, que nós, para termos esta graça preciosa que é a paciência, nós precisamos dar atenção a uma outra coisa. Está registrado na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 6, que a temperança ela vem antes da paciência. Como Jeremias estará ali, conhecedor das leis da saúde. E nós sabemos de que há uma dificuldade
muito grande para sermos pacientes quando sendo nós intemperantes. Aqui nos diz que é quase impossível a um intemperante ser paciente. Minha consagração hoje, na página 97. É quase impossível, irmãos, um intemperante ser paciente. Por isso que a terceira mensagem angélica, ela tem o braço direito. E o braço direito da terceira mensagem angélica é chamada de reforma pro saúde. E apesar de todas as orientações, apesar de sabermos de que quando não somos pacientes, nós temos dado lugar em nossa vida às trevas, e seremos assim, a menos que vençamos, tirados da família do Senhor, porque Jesus vai dizer, aqui está a paciência dos santos. E aquele que não foi paciente por não preencher as condições, ele não vai poder estar ali. Nós ainda somos desobedientes à reforma para a saúde. O lar, irmãos, é o lugar de recebermos a primeira educação. E às vezes a nossa paciência hoje ela é tão limitada que em qualquer prova não temos como vencer. Nas reuniões que temos feito, nós perco a paciência com pouca coisa. E Deus quer que sejamos assim um povo unido, também nos planos e propósitos, com paciência. Que hora tomamos o nosso alimento? Será que o nosso alimento faz parte de alcançarmos a paciência? Porque se o nosso alimento ele é tomado em qualquer hora, nós temos assim uma intemperança. E na intemperança gera a não paciência. Eu ouvi do Mateus, se eu não me engano, ou alguém comentou do Mateus, que foi dormir hoje, de ontem para hoje, quase à meia-noite, ocupado no serviço do Senhor, fazendo a pesquisa. Isso é muito bom. Mas quanto de nós passamos a metade ou até quase toda noite em coisas insignificantes? E isso é intemperança. No outro dia nós estamos limitados. E qualquer prova, nós não temos poder para vencer com paciência, porque estamos em transgressão à lei da saúde. Então, se é um caso de uma questão necessária espiritual, nós temos repousado um pouco mais tarde. Senão, nós precisamos ter um horário para o sono, para que as nossas forças sejam refeitas, e estaremos assim preparados para as provas, a nossa paciência. Uma outra coisa é o trabalho. Muitas vezes nós nos estragamos muito no trabalho, tendo em vista um estar atualizado com a sociedade, e não temos espaço para observar a reforma para a saúde. E não tendo a reforma de saúde, aqui nos diz que é quase impossível termos paciência. Outro dia alguém falou, olha, eu não posso falar nada agora, porque se eu falar alguma coisa agora, eu vou estragar. Eu preciso primeiro me relaxar. A paciência, muitas vezes, ela foge, mas tem um porquê. Já é o resultado de uma desobediência. Aqui nos diz, irmãos, que a paciência é uma planta que crescerá rápido, se for cuidadosamente cultivada. A paciência é uma planta que crescerá rápido, se houver o cultivo. E o cultivar a planta da paciência é dar ouvido às orientações que Jesus nos faz em sua palavra. No livro de Provérbios, no capítulo 22, o versículo 6, nós temos uma orientação para os pais.
que deve instruir as crianças no caminho que devem andar, e mais tarde permanecerá assim. A nossa responsabilidade como pais é muito grande, junto ao lar e junto à responsabilidade com os filhos. As crianças devem ser instruídas já no alcance de temperança e paciência. Às vezes nós ficamos assim preocupados com as nossas festas e com a nossa intemperança. E os nossos filhos olham a nossa intemperança e não tem como seguir diferente. Segue o nosso exemplo. A nossa festa ela deve ser uma festa de atenção às orientações para que possamos ter a paciência. Depois, o resultado da desobediência, mesmo nas festas, no comes e bebes, nós vamos ter assim muitos dias para remediar. E as nossas crianças devem ser educadas. A irmã Ati, ela comenta muito a respeito do alimento, a respeito de tudo aquilo que pode promover a nossa felicidade. Tem um texto na segunda carta, ou primeira carta de Coríntios, 10:31, que nos diz que é comendo, é bebendo, é fazendo uma outra coisa qualquer, mas que seja para a glória de Deus. Talvez nós pensamos, mas o que tem a ver essa colocação com a paciência? É porque tal colocação faz parte da temperança. E para sermos pacientes, precisamos da temperança. E para sermos contados entre os salvos, precisamos da paciência. Por isso tem a ver. A Bíblia nos fala de um personagem que houve um destaque da sua pessoa na paciência. E esse personagem é chamado de Jó. Não é assim? Então, no capítulo 1 do livro de Jó, capítulo 2, nos fala de sua experiência e a sua paciência. E a paciência de Jó, ela foi altamente testada. Sabeis por quê, irmãos? Por quem? Por Satanás. Satanás fez um desafio aos céus a respeito da sinceridade de Jó. Jó glorificava a Deus em toda a sua maneira de viver. Eu até acredito, irmãos, que Jó tinha uma palavra a tempo, na paciência, na preocupação para a edificação. Por isso ele era um homem que agradava os céus. E quando ele foi desafiado diante dos céus, ele estava preparado para ser testado. E o teste veio. Perdeu todos os seus bens, ele permanecia na paciência. Perdeu a sua família, não alterou nada. E perdeu também a sua saúde. Satanás pôde falar a Deus que a saúde é uma coisa maravilhosa para o homem. E ele pode gastar tudo para alcançar a sua saúde. Por isso, irmãos, que não é por acaso que Deus nos fala da necessidade de considerarmos a nossa saúde, que vem através da temperança. Hoje nós temos o estresse, né? Que muitos estão alcançados por ele. É o mundo em que vivemos, mas também faz parte da intemperança nossa. Podemos ser um povo de paciência e de paz em um mundo atribulado. Se aceitarmos os conselhos do Senhor, podemos ter mais saúde. Todo aquele que já experimenta viver as orientações, pode confessar que a saúde é bem melhor. Mas podemos ser melhor do que somos, se aceitarmos as orientações. Satanás sabia que Jó tinha ainda uma sinceridade, ou pensava que Jó ainda tinha uma sinceridade devido à sua saúde. Mas quando a sua saúde foi tocada, Jó permaneceu firme na presença de Jesus. Irmãos, as nossas
a nossa paciência ela é testada também. Talvez Satanás não vai ir junto a Deus questionar a nosso respeito. Mas ele vai usar alguém para nos testar. E muitas vezes nós esperamos sermos testados com alguém lá de fora e ficamos surpresos e despreparados quando sendo nós testados com aqueles que estão em nosso meio. Nós não sabemos qual será o nosso teste para provar a nossa paciência. O que sabemos é que precisamos da paciência no momento do teste, assim como Jó pôde vencer. Talvez, irmãos, é um irmão que é usado para nos testar e nós temos perdido a calma, temos demonstrado que não estamos, de fato, preparados para isto. Nós temos vários textos falando sobre Jesus. Jesus também foi criado e educado em um lar. E Jesus, ele também passou por grandes provas para nos deixar o exemplo de poder vencer com a paciência. Nos diz um pensamento que, de pé, por trás de Pilatos, à vista de todos no pátio, ouvia Cristo os insultos, mas não respondeu nenhuma palavra a todas as falsas acusações proferidas contra ele. Jesus estava de pé, sendo assim criticado e humilhado, na presença de todos naquele grande pátio. Mas diz que ele não falou nenhuma palavra a tudo aquilo que eles estavam fazendo contra ele. Jesus deu um exemplo também de paciência. Jesus, ele era um homem temperante. Jesus tinha uma experiência com o Pai e tinha certeza de ter a vitória em qualquer momento de teste. Assim precisamos ser individuais, assim precisamos ser em família e assim precisamos ser como igreja, seguindo o exemplo de Jesus. Ficou mudo, mais eloquente era o seu silêncio. Era como se o homem exterior fosse iluminado por uma luz provinda do interior. Pilatos estava admirado de seu porte. Jesus não abriu a sua boca. Estava com uma paciência total para ser de fato criticado, humilhado, escarnecido. E Pilatos, olhando para Jesus, ficou admirado do seu porte. É muito bom, irmãos, quando nós temos dado um exemplo de cristão em tudo isso que temos aprendido. E quando alguém faz uma alta crítica de nós temos permanecido em um comportamento cristão, isto causa admiração. A igreja de Cristo não deve ser diferente do seu mestre. E nós precisamos, irmãos, desta graça maravilhosa. Quando chegando à cruz do Calvário, ali estava Jesus e mais 2 ladrões para serem mortos. Começaram uma luta com os 2 ladrões e foi difícil para dominá-los, porque eles resistiam àquela cena, até que foram dominados. Mas a palavra nos diz que Jesus, porém, nenhuma resistência opôs. Jesus estava pronto, deu as suas mãos para que eles pudessem apregá-las na cruz. Permaneceu suavemente na presença de todos aqueles inimigos. Nós lemos um texto que ele, como um cordeiro, foi levado, não abriu a sua boca, como uma ovelha muda junto aos tosqueadores. Permaneceu calado, representando os céus. Aqui nos diz que a paciência, assim como a coragem, tem as suas vitórias. A paciência e a coragem têm as suas vitórias. O cristão que manifesta paciência e bom
ânimo sob aflição e sofrimentos, que enfrenta a própria morte com a paz e calma de uma fé inabalável, pode realizar para o Evangelho mais do que faria por uma longa vida de fidelidade. Então nos mostra aqui que nós, como cristãos, precisamos da paciência para realizar a obra do Mestre. Precisamos desta qualidade para que o Evangelho seja sustentado. E nós seremos assim colocados à frente de uma guerra, por termos esta vontade de vencermos como Cristo venceu. Na guerra, irmãos, é muito natural haver o nervosismo, haver o desafio, a discórdia, a luta. É o caráter na guerra. Vencer, se eneivarem e matar. Na igreja do Senhor, não. Na igreja do Senhor é amor, paz, paciência e confiança. E aqui nos mostra que nós estamos em uma guerra contra o mal. E como com Jó, Satanás quer tirar da igreja do Senhor a paciência, alterando aquilo que é o nosso dever, para que alcancemos a paciência, para que possamos ficar sem a mesma e sem a qualidade espiritual. Mas na graça de Jesus oferecida para cada um de nós na cruz do Calvário, nós vamos estar imbuídos deste poder. E qualquer chamado para um teste, estaremos preparados para falar do poder que há em Cristo, no Evangelho que é a sua palavra. Que o Senhor nos abençoe para isto. Amém. Agradecemos a Deus e ao irmão Hermes, que foi um instrumento usado para nos mostrar que só através da paciência nós poderemos chegar ao porto desejado, que é os céus. E nas bem-aventuranças diz assim, olha, bem-aventurados os pacificadores,